Olá pessoal do sexto ano, bom dia, boa tarde. Vejam só, hoje iniciamos a nossa segunda unidade, tá bom? Com o conteúdo e eu vou explicar aos poucos a vocês sobre o nosso próximo assunto, que são múltiplos e divisores de um número, tá certo? Então a gente vai começar hoje vendo múltiplos e próxima aula a gente vai ver todos os divisores, tá certo? Vejam só, quando a gente fala de múltiplos, só vem à cabeça de vocês provavelmente multiplicação, não é? Então é justamente isso que a gente vai fazer, a multiplicação. Todo número tem vários múltiplos, infinitos números, infinitos múltiplos. Por exemplo, 3 vezes 5 é 15. Então 15 é um múltiplo de 3 e um múltiplo de 5. Por quê? Eu digo que 15 é múltiplo de 3 porque 3 vezes algum número vai dar 15. No caso, 3 vezes 5. E eu digo que 15 é múltiplo de 5 porque 5 vezes algum número vai dar 15. No caso, 3. Certo? Então, quando eu falo um múltiplo de um número, quer dizer que ele tem algum número que multiplicado por outro número vai dar ele, certo? Vamos acompanhar a leitura básica e depois entramos em alguns cálculos. Veja, vou botar o lápis aqui para focar. As ideias de múltiplos e divisores estão relacionadas à multiplicação e à divisão. Logo, neste capítulo, continuaremos nossos estudos sobre os números naturais. Vamos imaginar as seguintes situações. Na primeira, Gabriela está planejando fazer uma festa de aniversário. Ela já conversou com sua tia que prometeu lhe dar 300 docinhos para ajudar na festa. Gabriela ficou muito feliz, mas sabe que só poderá convidar certo número de pessoas para que a quantidade de docinhos seja suficiente. Ou seja, temos aqui, se ela tem 300 docinhos, se ela pensar assim, se ela convidar 10 pessoas, então eu vou ter 300, ela vai ter 300 docinhos dividido para 10 pessoas. Cada um vai ficar com 30. Se ela convidar duas pessoas, cada um pode comer 150 docinhos, né? Então aí você já vê uma noção de múltiplos de um número, tá certo? Vamos lá para ver o que foi que ela pensou. Então ela pensou em várias possibilidades. Convidando 10 pessoas, Gabriela poderia servir 30 docinhos para cada um de seus convidados. Ou, convidando 20 pessoas, cada um poderia comer 15 docinhos, já que tinha 300. Por fim, achou que a melhor opção seria convidar 30 pessoas e servir 10 docinhos para cada uma. O que Gabriela fez foi dividir os 300 docinhos de várias maneiras diferentes, encontrando dessa forma alguns divisores de 300. Ok? Próximo. Na segunda, Renata também está organizando uma festa para comemorar a vitória de seu time de vôlei e já convidou 30 pessoas. Ela precisa encomendar os doces da festa, mas antes tem que decidir quantos doces oferecerá para cada um de seus convidados. Então, nesse primeiro exemplo, ela já tinha a quantidade de doces e ela teria que dividir os doces para as pessoas. Então, ela tinha aí alguns divisores de 300. Por exemplo, se ela tinha 300 doces, ela não podia convidar, por exemplo, 28 pessoas, porque ia ficar 10 doces para cada, 11 doces para 10 doces para cada e ainda ia sobrar 20 doces. Então nem dava para os 28 e tinha que partir no meio. Já nesse caso aqui, olha, ela só tinha aqui a quantidade de convidados. Então ela tinha 30 pessoas. Para isso, ela teria que multiplicar esse 30 por alguma quantidade. E ela pensou, se encomendar 5 doces para cada um, então 30 vezes 5, né, totalizaria 150 doces. Mas ela achou pouco. Então calculou que 8 doces por pessoa seria melhor. Ela encomendaria 8 por pessoa, se tem 30 pessoas, 8 vezes 30, ela encomendaria 240 doces. Por fim, decidiu-se e encomendou 10 doces por pessoa, totalizando 300 doces. Dessa forma, Renata calculou alguns múltiplos de
300. Certo? Aqui é 300. O livro tá meio complicado, o meu, né? Nessas duas situações, podemos notar a utilidade e a importância do assunto deste capítulo, que são múltiplos e divisores fazem parte do nosso cotidiano, certo? Então, por exemplo, se eu vou na sala de vocês é, se eu tenho uma sala de sexto ano com 30 alunos e eu decido, por acaso, dar uma cestinha de bombom a cada um, então eu posso decidir, se eu pensar 5 docinhos para cada um, tem 30 alunos, vai dar 150 doces, né? Então aí eu já estou tendo a ideia de múltiplos, os múltiplos de 150, né? Ou divisores de 30, tá bom? Então são coisas que a gente usa sempre no dia a dia, às vezes sem perceber. Vamos lá para múltiplos de um número natural. As palavras múltiplos e multiplicação são da mesma família. Múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro número natural. Lembrando que múltiplo é o resultado. A sequência dos múltiplos de um número é obtida através da multiplicação desse número pela sequência de números naturais. Os múltiplos de 8, por exemplo, são obtidos multiplicando-se 8 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu teria que fazer 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3. Ou seja, são infinitos, certo? Temos aqui uma ideia. O número 0 é o menor múltiplo de qualquer número, mas 0 só possui um múltiplo que é ele mesmo. Veja, se eu quero saber os múltiplos de 8, olha, eu tenho 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 6, 48. Então, olha, M de 8, entre parênteses, ou seja, múltiplos de 8 é o resultado, certo? Não é 0, 1, 2, 3, 4, não. Vai ser os múltiplos, eles vão ser 0, 8, 16, 24, 32, 40 e 48. A sequência dos múltiplos de 8 é infinita, assim como a de qualquer outro número natural. Por quê? Por isso que quando vocês forem fazer uma atividade, eu tenho que dizer, calculem 6 múltiplos de 8. Nesse caso aqui foram 6 múltiplos de 8. Né? Aqui deu 7 múltiplos de 8. Então eu vou ter que calcular somente os 7, porque se eu disser calcule todos os múltiplos de 8, vai ser impossível você fazer, porque é infinito. Eu vou fazer 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 1 milhão, 8 vezes 1 bilhão, então é impossível você calcular, tá certo? Para saber se um número é múltiplo de outro, basta dividir o maior pelo menor. Se a divisão for exata, então o maior será múltiplo do menor. Se a divisão não for exata, então o maior não será múltiplo do menor. Observe, o número 56 é múltiplo de 7, então como falou, olha, eu só quero saber se 56 é múltiplo de 7. Só eu dividir o maior pelo menor. Então, fiz, olha, 56 dividido por 7 deu 8. Como a divisão é exata, dizemos que 56 é múltiplo de 7. Certo? Se Sendo 7 vezes 8 igual a 56, podemos dizer com isso que 56 também é múltiplo de 8, tá bom? Os números 7 e 8 são chamados de fatores do número 56. Fatores porque eles, multiplicando um vezes o outro, dá 56. Então, antes de vir para não vir com essa partezinha aqui com letras, que vocês sempre se atrapalham, certo? Tem aqui um passo a passo, né? Olha, encontre todos os múltiplos de 13 menores que 50. Ou seja, eu vou multiplicar 13 por 0, por 1, por 2, por 3, até obter um produto, ou seja, um resultado menor que 50. Daí temos, olha, 13 vezes 1, 13 vezes 2, 26, 13 vezes 3, 39, 13 vezes 4, 52. 52 não serve, porque tinha que ser o quê? Menor que 50. Então, os múltiplos de 13 menor que 50 são 13, 26 e 39. Porém, toda vez que você for fazer um múltiplo, você tem que começar do zero, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos que eu preparei para vocês. Fica mais fácil de vocês compreenderem. Olha, aqui eu tenho
Determinar 5 múltiplos de... Então eu tenho aqui, ó, múltiplos de 10, múltiplos de 6 e múltiplos de 4. Vamos fazer esse múltiplo de 10. Eu quero 5 múltiplos, então eu vou fazer 10 vezes 0, 10 vezes 1, 10